Fala, torcedor tricolor, hoje tem São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo, essa partida aqui é fora de casa, lá no Maracanã. O retorno, a volta do Campeonato Brasileiro e também a reestreia do treinador Hernan Crespo. Bora acompanhar aqui como chega o São Paulo para essa partida, as últimas informações, provável escalação. São Paulo ainda com desfalques para essa partida. Lucas não vai para essa partida de hoje. Vamos acompanhar aqui as principais informações para fazer um vídeo bem legal para vocês. Aproveita e já deixa aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo. Tá confiante? Acreditando na vitória do São Paulo contra o Flamengo? Já deixa o seu palpite aqui abaixo, se inscreva também, vai ter bastante vídeos aqui no canal. Mas agora, bora pro vídeo. O São Paulo, como eu já disse, a reestreia, o retorno do Hernan Crespo, é o primeiro jogo oficial dele nesse retorno e também a notícia de alguns retornos importantes de um clube que viveu o drama ao longo da temporada de muitas lesões. Um São Paulo que precisa ser diferente nesta retomada do Brasileirão. Afinal de contas, foram 3 derrotas seguidas antes da paralisação. E um preocupante 14º lugar a 1 ponto da zona de rebaixamento. Mudanças, por enquanto, só na comissão técnica. Saiu Zubeldia e voltou Hernan Crespo. O técnico que tirou o São Paulo da fila de 9 anos sem título em 2021, com a conquista do Paulistão, teve 16 dias para trabalhar. E para preparar o time, que terá uma sequência inicial bem complicada. O líder Flamengo neste sábado no Maracanã, o 3º colocado, Red Bull Bragantino em Bragança e o Corinthians no Morumbi. Os reforços do São Paulo num primeiro momento vêm do próprio São Paulo. Luan, que não joga com a camisa do tricolor desde setembro de 2023, volta a ser relacionado com o técnico que lhe deu tantas oportunidades na primeira passagem. Do departamento médico estão recuperados Marcos Antônio, Oscar e Ferreirinha. Lucas Moura até treinou durante a semana, mas não participa deste primeiro jogo contra o Flamengo. Crespo espera reforços para a sequência, onde terá ainda oitavas de Libertadores e Copa do Brasil. O atacante chileno Gonzalo Tapia está chegando por empréstimo do River Plate. Um lateral direito, um zagueiro. E se sobrar dinheiro, um jogador de criação para o meio de campo, são outros alvos do clube. Para compensar, as saídas de Juan, Igor Vinícius e Matheus Alves. Vamos começar dando um giro pelos clubes para você conferir como o seu time chega para esse retorno do Campeonato Brasileiro. E a gente começa falando do São Paulo. Contagem regressiva para a reestreia de Hernan Crespo no tricolor do Morumbi. O São Paulo viajou para o Rio de Janeiro, onde encara neste sábado o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O treinador já terá dúvidas para essa primeira partida. O Luciano está suspenso pelo 3º cartão amarelo e como alternativa no ataque, o treinador está entre Oscar, improvisado na posição, ou o Dineno para a vaga ao lado do centroavante André Silva. Todo mundo sabe quanto eu estava me esforçando para voltar o mais rápido possível. Essa parada ajudou também os que estavam lesionados a voltar 100% e estou bem, estou feliz de estar de volta ao grupo. E o tricolor tem outros desfalques confirmados para esse jogo. O atacante Lucas, que vem treinando com o grupo durante a semana, não viajou com a delegação para o Rio, porque ele ainda segue um cronograma específico antes de retornar aos gramados. Quem também não viajou foi o Lucas Ferreira, que sentiu dores no quadril e seguiu em São Paulo para tratamento. Por outro lado, além do Oscar, que está de volta, o Ferreirinha está disponível também, assim como o Marcos Antônio. E o volante Luan, que estava emprestado para o Vitória na última temporada e neste ano ainda não foi aproveitado pelo ex-técnico Luiz Zubeldia, voltou a ser relacionado agora pelo Crespo. Agora, além dos desfalques de Lucas e Lucas Ferreira, o São Paulo ele continua sem Luiz Gustavo e também sem o Jonathan Caleri, que estão com o departamento médico. E para solucionar as carências, o tricolor tenta novas contratações.
negociações. O clube está perto de fechar com o atacante chileno Gonçalo Tapia, do River Plate, uma negociação que deve acontecer por empréstimo. E o clube do Morumbi, ele renovou nesta semana com o zagueiro Alan Franco por 3 temporadas. O defensor deve entrar em campo, inclusive, como titular para essa partida contra o Flamengo neste sábado no Maracanã. O São Paulo está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, tem 12 pontos e está a 1 ponto da zona de rebaixamento. E o torcedor espera que nessa retomada da competição e no retorno do Crespo, que o tricolor suba na tabela da competição. E o Flamengo, hein, tá com um problemão para... Campeonato Brasileiro de volta, o líder em campo, o Flamengo com um jogo a menos, diante do São Paulo, do Cicinho, do Marco Aurélio Cunha. E temos as prévias. Cicinho, você quer dar uma olhadinha em como Flamengo e São Paulo vão se apresentar provavelmente? Olha aqui, ó. No Flamengo, Rona, Felipe Luiz deve levar a campo Rossi no gol, Wesley na direita. Wesley, tá na hora de ser vendido, viu? Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral esquerda. Aí no meio, por conta da cirurgia do pulgar, ele pode escolher o Everton Araújo ou o Alan, Jorginho, Arrascaeta na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha e Gonçalo Plata. Adiós, já Você era. foi falando, o Cicinho foi diminuindo na cadeira. Cicinho, é você, Cicinho. Foi diminuindo na cadeira. E o De La Cruz ainda, hein? Caraca. Eu não quero nem ver o banco de reserva. Para por aí. Tira a fralda dele. Eu não quero nem ver o banco de reserva. Só os 4 defensores aí já poderia ter parado. Você falando aí, eu tava falando, será que é o Paris Saint-Germain? Não, mas lembre-se que esse time sucumbiu diante do Bayern de Munique, que foi derrotado pelo Paris Saint-Germain. Pra quem for ser campeão da Libertadores, você tá com medo do Flamengo. Não, mas peraí. Você é campeão da Libertadores, você e o doutor falou. Mas aí nós estamos falando jogo de lá e cá. Lá e cá. E é um jogo só, então o São Paulo... E é um jogo só no Rio de Janeiro. É um jogo só no Rio de Janeiro, voltando. O Flamengo apesar de ter perdido pro Bayern de Munique, mas tá com aquela confiança, porque fez uma competição legal. E o São Paulo tava de fé. A gente nem descansou. Os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu pro Bahia, Mirassol e Vasco. E 2 desses foi em casa. É por isso que demitiu então, o como ter confiança? Então aqui é uma palavra de São Paulino, torcedor, que vai torcer muito pro São Paulo. Mas a tarefa é muito difícil. Se o Flamengo golear, o Crespo já balança? Eita, que isso? Não, balançar não balança não. Tá. Ele balança, mas... Marcos, quando você olha esse time do Flamengo, como você imagina o contraveneno do São Paulo? Era outro que tava iludindo com o São Paulo. Olha que você falou a escalação. Eu vou te ajudar, Marco. Olha que você começou a falar a escalação. Olha que você começou a falar a escalação. O Chico e o Capelão falou que eu fui diminuindo. Agora imagine o Marco, sumiu. Marco, aqui está o São Paulo. Olha o São Paulo. Olha aí, vamos lá. Marco, volta pro jogo, Marco. O DM libera você. Eu ainda acredito na camisa do São Paulo. Ganhamos a Copa do Brasil lá, com o gol do Caleri. Tá certo que o Caleri não tá aqui agora, mas eu espero que voltem os melhores jogadores do São Paulo. Eu não acho o São Paulo um time fraco, acho um time bom, acho um time bem qualificado. E jogar lá é mais difícil, só isso. Mas eu acho que o São Paulo pode muito bem fazer um lá na Copa do Brasil. Até nas imagens. É alguma coisa que São Paulo, até nas imagens ali do São Paulo tá menor, por que ele não coloca as imagens grandes igual do Flamengo? Tem isso mesmo. É tão bom ver meus amiguinhos assim. Eu tô sentindo falta de um cara que precisa voltar logo, Marco. Lucas Moura. O Lucas faz muita falta. Mas não parece um avião ali, doutor? Parece uma seta. É Lucas Moura, Ferreirinha. Batalha Naval. Talvez isso seja um sinal, né? Um sinal do avião que vai subir. Agora, 3 zagueiros já é uma mudança, né? Caso ele... É uma excelente zaga. Eu acho o Alan Franco um baita de um jogador, Arboleda, né? O Sabino tá indo bem também. O São Paulo tem um bom goleiro, Pablo Maia. O ataque eu acho que tá bem, com o Oscar iniciando isso. O Alisson é um motor, o Marcos Antônio é muito bom. Cedric e Enzo Dias ainda dão boas partidas e partidas medianas. E o André Silva, para mim, ainda é uma incógnita. Um bom jogador, tudo mais, mas
precisa ser mais efetivo. Encheu a fralda. Encheu a fralda. Eu acho que o São Paulo tem condições de fazer um bom jogo lá, por que não? Encheu a fralda. Tá com a fralda cheia. Everton Guimarães, o nosso HG vai analisar aqui se vocês estão realmente acreditando que o São Paulo possa aprontar, possa trazer 3 pontos. O jogo será duríssimo para o tricolor paulista, mas para o Flamengo também, né, Everton? Renata, quando o Crespo chegou ao São Paulo pela primeira vez, eu olhei bem para aquele homem e disse, eu quero parecer com ele. Pelo menos na cor do cabelo eu fiquei, no restante não há a menor possibilidade. O homem é dotado de uma capacidade incrível, eu gosto dele como treinador, mas gosto mesmo de verdade. Mas o que eu posso dizer para Cicinho, Marco Aurélio Cunha, é para agarrar no terço. Para agarrar no terço, porque é muito difícil. Para pegar um time que no Mundial, na minha avaliação, tem gente que acha que o Mundial do Flamengo foi espetacular. Eu acho que foi um fracasso retumbante. Mas esses caras vão querer dar o troco no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco com o Atlético na Copa do Brasil, só que aí ali na Copa do Brasil nós falamos na oportunidade. Muito difícil, Renato, eu não acredito numa vitória do São Paulo não, sei que a torcida do São Paulo me ama, eu sou um grande representante do tricolor aqui, mas não acho que consegue vencer o jogo, e se conseguir, para mim vai ser uma zebraça. Para mim o Flamengo ganha, não vou dizer que ganha bem não, é um placar magro, mas para mim o Flamengo ganha de São Paulo. Olha, foi comedido, Everton Capelani. Só uma sublinhada bem rápida aqui. Sugestão. São Paulo não vá de avião, vá de ônibus. Aí, vou dar uma sugestão pra vocês tentarem ganhar o jogo. Parem a Aparecida do Norte, reza todos os tempos e depois sequência da viagem. Vocês vão tomar um nado lá. Segura a mão deles aí, cara. Menos de 4 eu nem comemoro. Dá a mãozinha. Segura a mão aí, vai. Cuidado com o Goiás, hein, Capela? É isso, torcedor tricolor. Informações do São Paulo para essa partida de logo mais contra o Flamengo. Hoje no Maracanã, o São Paulo visitando o Flamengo lá no Maracanã. Alguns desfalques ainda para essa partida. O Lucas não vai para o jogo. Ele que já está aí um bom tempo, né, sem poder jogar. Usou aí essa pausa para a data FIFA para se preparar melhor, para se recuperar. Mas ainda não está à disposição do Crespo para essa partida de hoje contra o Flamengo. A estreia do Crespo, o torcedor já está na expectativa. O Lucas Ferreira, né, e o Lucas Moura não enfrentam o Flamengo. O Luan, um velho conhecido, estava treinando separado. Com a chegada do Crespo, ele que foi um jogador importante naquele São Paulo do Crespo, quando foi campeão do Campeonato Paulista, o Luan foi um dos destaques do time. O Luan, que estava treinando, né, separado, com a chegada do Crespo, volta a ser relacionado para os jogos, né, do São Paulo. E o Lucas Ferreira e o Lucas Moura são desfalques para essa partida de logo mais contra o Flamengo. Um provável São Paulo segundo o GE, com Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco e Sabino, né, na zaga, ou Ferrarese, Cedric Soares, Alisson Bobadilha, Marcos Antônio Enzo Dias, Oscar ou Dinemo e André Silva. Esse é um provável time do São Paulo para pegar o Flamengo nessa partida lá no Maracanã. Esse jogo de logo mais aí, Flamengo e São Paulo às 16h30, desculpa. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor tricolor que está confiante, acreditando na vitória, já deixa o seu palpite aqui abaixo dos comentários. Uma vitória seria um baita resultado para o São Paulo, o time que está ali na 14ª colocação na tabela do Brasileiro e precisa vencer, né? O São Paulo tem apenas 12 pontos, apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. Uma vitória deixava o São Paulo numa situação um pouco melhor, agora a derrota ia deixar aí a vida do São Paulo bem mais complicada no Brasileiro. Então a vitória é muito importante hoje. A gente sabe que é um jogo difícil, o Flamengo tem um baita de um time, mas o São Paulo é um time que costuma dar trabalho para o Flamengo. Por isso eu acredito que dá sim para trazer um bom resultado essa partida lá no Rio, né, do Maracanã. Vamos aguardar essa partida de logo mais. O Campeonato Brasileiro, a classificação agora do momento, tem Flamengo aí em primeiro lugar, Cruzeiro em segundo, Bragantino em terceiro, Palmeiras em quarto, Bahia quinto, Fluminense sexto, Atlético Mineiro sétimo, Botafogo oitavo, Mirassol nono, Corinthians o 10º, o Grêmio
11º, Ceará 12º, Vasco 13º, São Paulo 14º com 12 pontos. Se vencer aqui, pode ir a 15 pontos, ganha aí uma posição na tabela. Tá apenas 1 ponto, né? 2 pontos, desculpa. Tá 1 ponto da zona de rebaixamento. O Internacional, que é o primeiro, tem 11. E o São Paulo, que é o 14º, tem 12. Então, é ideal a vitória hoje, para não se preocupar tanto ali com a parte de baixo, né? Para sair já aí, quem sabe, saindo dessa parte de baixo da tabela. São Paulo 14º com 12, Santos 15º com 11. Vitória esses 3 times aqui, 4 times aqui com 3 times, né, com 11 pontos, Santos, Vitória e Internacional. Então, o ideal o São Paulo vencer para não ficar aí uma situação mais complicada na tabela do Brasileiro. Mas vamos aguardar essa partida. Deixa o seu palpite aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.